em tua mãe, eu disse, e eu estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois, demonstro que reavivo o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou de covardia, mas de poder e de moderação. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, pode deixar aqui em cima, dessa forma aí. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho aqui, amados, porque o culto de Santa Ceia, ele é um culto que deve ser completo, um culto que tem louvor, que tem o partir do pão, que tem a palavra, que tem oração, que tem dedicação, que tem reverência, tudo que você possa imaginar, o culto de Santa Ceia, ele tem e só nos traz benefícios para as nossas vidas espirituais. Louvado seja Deus. O primeiro versículo que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, queridos, ele vai dizer: eu sou apóstolo de Cristo, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo, está muito bom. Paulo está dizendo: eu sou apóstolo de Cristo, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acompanhe comigo para nós não demorar muito. O apóstolo Paulo está dizendo que ele é crente por causa da vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Você, nessa noite, você pode até dizer assim: eu sou crente pela vontade dos meus pais. Não vai ser salvo. Eu sou crente pela vontade do pastor. Também não vai. Mas se você for crente pela vontade de Deus, você vai fazer parte da promessa da vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui que isso aqui é sério. Ele é crente pela vontade de Deus, mas tem uma promessa nesse negócio. A promessa da vida. E a promessa da vida, essa que é mais importante para nós. Primeiro, nós temos que ter Cristo, aceitar a Jesus. Segundo, nós temos que saber que temos uma promessa de vida eterna. Que nós temos uma promessa de morarmos no céu. Que nós temos uma promessa de herdar a vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Amém? Aí o apóstolo Paulo disse: eu dou graça a Deus. No mesmo versículo aqui, ele está dizendo que, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, o versículo 2 diz: Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tinha um discípulo, um obreiro, ainda muito jovem na época, se chamava Timóteo. Paulo estava preocupado em ensinar ele. E quando Paulo está falando essas coisas, Paulo está preso em Roma. Essa já é a segunda carta que ele escreve para esse jovem, chamado Timóteo. E ele diz para ele: Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia. Ele começa a saudar Timóteo. Graça e misericórdia da parte de Deus. Da parte de Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro ele diz aqui que ele é crente pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, para ele poder começar a despertar Timóteo, porque Timóteo é crente, porque Timóteo está servindo ao Senhor. Aí ele vai saudar Timóteo, mas antes de saudar, ele já diz que tem uma promessa e que ele está na igreja, que ele é crente pela vontade de Deus. Para Timóteo despertar, ele vai e sauda Timóteo. Mas o interessante é que no versículo 3, para nós hoje, dia de ceia, ele diz: eu dou graça a Deus que desde o meu antepassado sirvo o Senhor com a consciência atrapalhada. Foi assim que você leu aí? Dou graça a Deus que desde o meu antepassado sirvo o Senhor com minha consciência pura. Minha consciência pura. O crente que tem uma mente sadia, curada, mas ele pode participar da ceia.
Mas o crente que tem a mente atrapalhada, porque vive fazendo aquilo no dia a dia, porque pecar todo mundo peca, mas não pode ter pecado como estimação e rotina para as nossas vidas, porque nós já temos Cristo como nosso alvo e consumador da nossa fé. Então Deus, ele separa muito bem aquele que peca e aquele que vive pecando. Então Paulo vai dizer aqui: eu dou graça a Deus que desde o meu antepassado serve o Senhor com minha consciência pura. Aí Paulo vai dizer: e sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Paulo está falando aqui que ele é crente pela vontade de Deus, mas ele está preocupado com alguém, e esse alguém é Timóteo. Aí ele tenta explicar para Timóteo que ele tem, desde o seu princípio, ele tem uma consciência pura, ele serve a Deus com a consciência pura, sem ter a mente dele estar acusando ele de alguma coisa, ele tem uma consciência pura. Aí ele vai dizer para Timóteo que ele serve a Deus desde o seu antepassado. Ele, muitos anos, Paulo aceitou Jesus ainda, um homem novo, e ele, desde o antepassado dele, a consciência dele era aquele crente que pregava a verdade e que mantinha firme na verdade. Portanto, ele disse: eu sirvo ao Senhor com minha consciência pura. Mas o que eu acho interessante, amados, é que nos últimos dias que nós estamos vivendo, tanta coisa, a oportunidade para Deus na nossa consciência, na nossa mente, é um espaçozinho bem pequeno. Paulo está dizendo que desde o antepassado, ele serve a Deus com a consciência pura. E ele diz aqui ainda mais: de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo está tentando falar para Timóteo na carta que o crente tem que ter a consciência pura, mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo: eu sou um homem de oração, eu oro noite e dia, eu faço menção de ti nas minhas orações. Paulo está dizendo: eu oro noite e dia, mas também eu me lembro de ti, eu estou orando por ti, porque a fé ela deve ser compartilhada, é um carregando a carga do outro, o outro dizendo: eu te ajudo. Então Paulo está dizendo aqui: a minha consciência é pura e eu faço menção nas minhas orações noite e dia, eu faço orações por ti noite e dia, eu me lembro de ti nas minhas orações, nas minhas súplicas noite e dia. Quando a gente começa a estudar essa carta, a gente começa a entender: será que minha consciência ela está pura? Eu estou na igreja só por estar na igreja? Ou eu estou na igreja sabendo que a promessa da vida e que eu estou aqui, minha consciência está pura? Será que o que Paulo está pregando lá, Paulo está falando lá que ora dia e noite, será que eu estou orando o Senhor dia e noite? Porque isso aqui é Bíblia, devemos aplicar na nossa vida. E Paulo está dizendo: eu me lembro de ti. E Paulo fala algo muito interessante aqui, que nas orações dele noite e dia, ele estava lembrando de Timóteo. Tem gente que não lembra nem dele mesmo, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos: Paulo está preocupado com a vida dele, e Paulo está preocupado com a vida do seu irmão, para que ele também tenha consciência pura. E por isso Paulo disse: nas minhas orações eu faço menção de ti noite e dia, eu dobro o joelho, eu oro por ti, Timóteo, para que você seja uma bênção na presença de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Paulo está ensinando aqui nada mais, nada menos do que o que toda a Bíblia vem nos instruindo que devemos fazer. Então Paulo disse: eu oro por ti dia e noite, eu faço menção de ti. Mas o que mais interessante é que minha consciência está pura, minha consciência está limpa. No versículo 4, Paulo disse: eu recordo-me das tuas lágrimas, desejo muito te ver, para que me encha de gozo. Paulo está dizendo que Timóteo, que ele lembrava dele, recordava das lágrimas de Timóteo. Quando Paulo foi preso, queridos, Timóteo assumiu a igreja na cidade de Éfeso. Timóteo passou a ser um pastor, passou a ser um líder na cidade de Éfeso. E Paulo foi para Jerusalém, lá estava preso, e Timóteo está ali na cidade de Éfeso, e as perseguições começou, as lutas começou, os levantes dos crentes contra ele começou, as autoridades, as perseguições começou, e Timóteo foi esfriando na fé, foi ficando devagar na fé.
É por isso que Paulo está tentando colocar na cabeça dele que a consciência tem que estar pura, que a oração tem que ser feita noite e dia. E Paulo está dizendo isso e ao mesmo tempo falando que estava fazendo por ele também, pelo Timóteo, orando noite e dia. Mas no versículo 4, Paulo disse: eu recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para que me encha de gozo. Timóteo era aquele homem que estava sempre orando, de dia e de noite. Por isso que Timóteo ainda bem jovem, ainda bem novo, Paulo chama Timóteo, coloca no ministério e faz dele um obreiro na cidade de Éfeso. E quando Paulo sai, ele fica assumindo a cidade, ele fica assumindo a igreja em Éfeso, porque ele era um jovem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem inspirado por Deus, era um homem que tinha o poder de Deus na sua vida. Mas quando Paulo está lá preso, Paulo começa a receber notícia que Timóteo estava esfriando na fé, estava deixando a oração, estava deixando o jejum, estava deixando de orar pelos seus irmãos, estava deixando a sua mente contaminar, estava esquecendo da promessa da vida. Aí Paulo, na carta, ele disse: eu me recordo muito quando você orava, eu me recordo muito das tuas lágrimas, eu tenho vontade de te ver. Eu me lembro que quando você dobrava o joelho comigo, as lágrimas caíam no chão. Timóteo, não enfraquece na fé, a luta pode vir, a tribulação pode vir sobre a tua vida, mas fortificai-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo estava dizendo: Timóteo, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Paulo, ele vai dizer: eu recordo-me das tuas lágrimas. Tem gente que já faz tanto tempo que ele derramou lágrimas, que nem o irmão que orava com ele se lembra mais. Mas Paulo vai dizer: Timóteo, eu lembro quando tu orava, eu me lembro das tuas lágrimas. Timóteo, eu tenho muita saudade de ti, eu estou com muita vontade de te ver. Querido, a vontade do irmão de estar próximo. Timóteo estava em Éfeso, Paulo estava em Jerusalém, mas Paulo queria estar perto do seu irmão. Paulo queria estar orando com o seu irmão. Paulo queria estar do lado de Timóteo, mas ele disse assim: eu só recordações das tuas lágrimas, porque Timóteo agora estava devagar na fé, estava frio na fé, estava desanimado por causa, se nós formos ver adiante, Timóteo estava deixando de buscar força em Deus. E Paulo disse: eu me lembro de quando você orava, eu me recordo das tuas lágrimas, eu desejo muito te ver, para que eu possa me encher de gozo, para que eu tenha alegria. Tem muita gente que já não se alegra mais na presença do Senhor, e nem com a presença do seu irmão próximo dele. Isso faz nós contaminar a nossa mente. Paulo diz: eu desejo muito te ver, para que eu possa me encher de gozo, para que a minha alegria seja completa. Meus queridos, Paulo está dizendo para Timóteo: nós precisamos estar próximo um do outro. Paulo está dizendo para Timóteo: nós precisamos nos ver. Paulo está dizendo para Timóteo: nós precisamos derramar lágrimas na presença do Senhor. Nós precisamos estarmos unidos. Nós precisamos ser uma bênção, ter consciência limpa e esperar na promessa da vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que está com muita saudade de Timóteo. No versículo 5, Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiramente em tua avó Elódia, em tua mãe Eunice, e estou certo que também esta mesma fé, ela habita em ti. Paulo disse: eu me trago à memória, eu estou me lembrando de ti, Timóteo. Eu estou me lembrando que a tua fé não era assim, não. Eu estou me lembrando que a tua fé não é fingida. A tua fé tem princípio. A tua fé habitou na tua avó, habitou na tua mãe. E eu tenho certeza que tu é crente, não é só para ser crente. A tua vida, a tua fé, ela não é fingida. Porque eu estou certo que a tua fé, ela é verdadeira. A fé que habita em ti não é a fé falsa, não é a fé negativa, mas é uma fé que tem raiz. Levanta a tua mão nessa noite. Se você tem raiz na presença de Deus, Deus quer abençoar quem tem raiz na presença dele. Oh, aleluia! Paulo disse: eu me entrego à memória, Timóteo, não esfrie na fé, não fique devagar, porque eu sei que a tua fé não é fingida, porque primeiramente habitou na tua avó, depois habitou na tua mãe, e eu tenho certeza que esta mesma fé, ela habita na tua vida. Tua fé tem raiz,
Tua fé tem estrutura. Tua fé não é para cair. Tua fé não é para desanimar. Tua fé não é para deixar de jejuar. A tua fé não é para deixar de orar. A tua fé não é para deixar de suplicar pelo teu irmão. A tua fé não é para deixar de estar buscando a presença de Deus. A tua fé tem raiz. A tua fé não é fingida. E eu tenho certeza que essa mesma fé que habitou na tua avó, na tua mãe, essa mesma fé habita em ti. Meus queridos, a nossa fé, ela vai se tornando, a nossa vida espiritual, ela vai se tornando falsa. Quando nós não buscamos ampliar e ter raiz na presença de Deus, nós ficamos sendo aquele crente sem confiança. Não tem confiança, ninguém tem confiança nele, ele não tem estrutura, ele não tem raiz. Paulo está dizendo, eu tive confiança em ti, Timóteo. Os crentes da cidade de Éfeso têm confiança em ti, porque a tua fé tem estrutura, a tua fé tem raiz, a tua fé tem base, a tua fé, ela tem raiz, porque habitou na tua avó, na tua mãe, e esta mesma fé, ela habita em ti. Paulo está dizendo isso, amado, para poder tentar reverter a vida espiritual de Timóteo. E aí Paulo diz no versículo 6, por esta razão, por causa disso, Timóteo, por esta razão eu me lembro que desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu estou falando isso por esta razão, é que eu estou te falando isso, que você venha se despertar na presença de Deus, venha se despertar o dom de Deus que há em ti, porque eu sei que tem raiz, eu sei que está em ti. Eu não quero que tu esfraqueça na fé, eu não quero que tu desanime, eu não quero que tu tenha uma consciência perturbada, eu não quero que você deixe de orar, eu não quero que você deixe de jejuar, eu não quero que você deixe de suplicar e pedir a Deus pela promessa da vida. Por causa disso, Timóteo, eu desperto e reavivo o dom de Deus que há em ti. Paulo estava querendo que Timóteo despertasse na presença de Deus, que Timóteo reavivasse. O avivamento da vida de Timóteo estava se acabando. Por isso Paulo está dizendo, ele conta toda a história de Timóteo, ele vai falando da fé de Timóteo, e ao mesmo tempo ele agora vai dizer para Timóteo, olha Timóteo, por causa disto que eu te falei, é por causa disto que eu te desperto, que reavivo o dom de Deus que há em ti. A nossa vida espiritual ela vai esfriando e a gente não sabe, amado. A nossa vida espiritual vai ficando desanimada e a gente pensa que está animado, a gente pensa que está fogo puro, mas muitas das vezes não está. Primeiramente, para termos uma vida avivada, temos que ter uma consciência pura, porque o que passar por ela vai descer o nosso coração e vai ser um louvor agradável diante do Senhor. Paulo disse, eu tenho a consciência pura e quero que tu tenha consciência pura. Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. No versículo 7, Paulo disse, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de poder e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de timidez, Deus nos deu um espírito de poder e de moderação. Paulo está dizendo, aí Paulo vai adiantar dizendo, portanto, não te envergonhe do evangelho do nosso Senhor, e nem de mim que sou prisioneiro, mas pelo contrário, desperta o dom de Deus que há em ti. Paulo está querendo que um jovem, Paulo está querendo que um obreiro que está desanimado, que está fraco, que está deixando o avivamento sair da sua vida, Paulo está integrando ele o avivamento. Paulo está trazendo a ele a memória quem ele era e quem ele estava sendo no momento. É por isso que Paulo está dizendo, desperta o dom de Deus que há em ti. Por esta razão, reaviva o dom de Deus que há em ti. Fica de pé essa noite, querido. Nós precisamos tomar a ceia, nós precisamos cercar a mesa do Senhor, mas precisamos cercar a mesa com a consciência pura, precisamos cercar a mesa do Senhor, avivados na presença do Senhor. Não devemos deixar com que a frieza espiritual, o distanciamento da presença de Deus venha entrar na nossa mente e no nosso coração. E Paulo disse, desperta o dom de Deus
que há em ti. Quantos quer ser despertado nesses últimos dias? Só quem quer ser, levanta sua mão, porque o mesmo Deus do Paulo está aqui esta noite dizendo: desperta o dom de Deus que há em ti, desperta o dom de Deus que há em ti. Eu me lembro das tuas lágrimas, eu desejo te ver, eu recordo que a tua fé não é fingida, porque a tua fé tem princípio, e esta mesma fé habita em ti. Desperta o dom de Deus, volta a orar, volta a jejuar, volta a vigiar, volta a congregar, volta a adorar, volta a estudar a Bíblia, volta a estar na presença do Senhor, volta a ofertar na casa de Deus, volta a dizimar na casa de Deus, volta a glorificar o nome do Senhor, volta a buscar o batismo com o Espírito Santo, volta a ser um instrumento na obra de Deus esta noite, em nome de Jesus. Levante sua mão esta noite, o Espírito Santo. Paulo disse aqui: desperta o dom de Deus, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Tem gente se acovardando na obra de Deus, tem gente recuando na obra de Deus, tem gente abrindo mão da obra de Deus, tem gente abrindo mão dos princípios, e Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, Deus nos deu espírito de temor, Deus nos deu espírito de poder. Quem recebe o espírito de poder esta noite, agora é o Senhor, receba vivamente. Levante a mão, aleluia. Daqui a pouco não vai ter mais línguas estranhas, daqui a pouco não vai ter mais dons espirituais, daqui a pouco não vai ter mais revelação, daqui a pouco não vai ter mais avivamento, daqui a pouco não vai ter mais poder na Assembleia de Deus, porque os crentes esfriaram na estrada, deixaram a consciência ser deturpada. Mas esta noite, em nome de Jesus, reaviva o nome de Deus que há em ti. Aleluia, coloque a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado aí. Eu desejo muito te ver, mas esta noite diga para ele: desejei muito estar tocando você. Aleluia, da igreja média. Em nome de Jesus, o mesmo Espírito que habitava em Paulo, o mesmo Espírito que habitou em Timóteo, é o mesmo Espírito que em ti habita. E esta noite sinta a presença de Deus, receba o avivamento de Deus agora, receba o avivamento de Deus agora, ou não recebe agora, ou talvez nunca mais, receba o avivamento de Deus agora, seja cheio do Espírito Santo, participe da ceia, cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Deus não nos deu espírito de timidez. Aleluia. 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 Adore o Senhor. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Se Paulo fosse hoje escrever para a igreja Encontro Magalhães, aleluia, talvez Paulo ia falar mais coisas do que ele falou para Timóteo. Talvez se ele fosse citar o meu nome, citar o teu nome, citar todos os nossos nomes que estamos aqui essa noite, Paulo ia ter mais argumento para dizer. Uma coisa eu quero dizer à igreja esta noite, em nome de Jesus: quando nós buscamos o Senhor agora, então não podemos mais buscar o Senhor. Então o tempo do avivamento chegou, não espere outro avivamento, o avivamento é agora. Desperta o dom de Deus que é em ti e volta a adorar o Senhor. Participar da Santa Ceia tem que estar com a consciência limpa. Participar da Santa Ceia tem que estar derramando lágrima. Participar da Santa Ceia tem que ter uma fé não fingida. Para participar da Santa Ceia tem que estar lembrando das orações e derramando lágrima na presença de Deus. Aleluia. Tem gente hoje que ceia só se colocar água nos olhos dele, porque dos olhos não sai mais água, não chora mais, não adora mais. Está na igreja, participa da ceia como se estivesse participando de um pouco qualquer. Quero dizer que este é o corpo do Senhor Jesus, que foi participado por nós, foi rasgado por nós. E todos aqueles que têm uma fé verdadeira, que venha ceiar esta noite, para não ser culpado do sangue, da morte do Senhor Jesus. Paulo está falando isso porque Timóteo precisava de um avivamento.
E a igreja do Senhor desses últimos dias precisa ser despertada para poder participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E enquanto estou aqui na frente, quem quiser receber a oração, amado, venha à frente, porque nós vamos estar orando. Peço os obreiros para descer para cá. Já vamos ministrar a ceia do Senhor. Louvado